Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário você está vendo isso. Bem-vindo ao terceiro episódio da nossa Central da COP, aqui na Rádio Floresta. Hoje com o episódio Figurinhas Nada Repetidas, em que a gente recebe a Fran Araújo e eu vou deixar ela se apresentar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran Araújo, eu sou diretora de Relações Institucionais da Casa do Rio e é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que, o nosso grande parceiro no que envolve a nossa central da COP é o Observatório do Clima. E aí, há algum tempo atrás, a gente recebeu uma caixa muito misteriosa aqui na Casa do Rio, vinda direto do Observatório do Clima, com vários acessórios para que a gente montasse a nossa central da COP. E um desses acessórios era, quando a gente fala de toda essa temática de futebol, futebolística, um álbum de figurinhas da Central da COP30, é um álbum oficial de figurinhas. A gente recebeu aqui algumas edições do Observatório do Clima. E aí isso nos inspirou para falar um pouco sobre personalidades importantes para o clima e meio ambiente, não é, Fran? Exatamente. Lembrando, galera, que não se trata de Copa do Mundo, né? Aquela Copa futebolística, mas sim da COP, que é essa cooperação, né, das partes que reúne aí vários países. E aí sempre, né, a gente lembra nomes importantes, já que toda essa discussão, né, se gerou por algumas lutas que aconteceram, né, ao redor do mundo e aqui no Brasil. E aí esse álbum é muito legal porque ele traz, né, essas personalidades, né, que a gente vai conversar aqui e conta um pouco da história deles. Então, para você que não conhece essas pessoas que fizeram parte, né, da nossa política nacional, né, de proteção ambiental, hoje é o dia. Exatamente. Grandes ativistas aí que fazem o movimento ter cada vez mais força, né? E no episódio passado a gente falou, Franco, a Bruna Bárbara, e ela trouxe pra gente alguns termos, né, que são falados quando a gente fala de clima, e a galera já tá bem antenada quanto a isso. E dessa vez a gente vai conhecer pessoas que fazem tudo acontecer. Então conta, Fran, fala pra gente, pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo, quem é a primeira personalidade? Eu vou contar a partir, né, desse álbum que foi elaborado aí pelo Observatório do Clima, né, juntamente com a Central da COP, que são várias centrais que hoje está no Brasil. E aqui no Amazonas, em Careiro, nós somos uma central. Então, esse álbum ele traz, né, um pouco do histórico das COPs. Ele traz aqui, né, desde quando se iniciou a discussão até a última COP, que foi a COP do Azerbaijão, que foi a COP 29, e agora, né, a COP no Brasil, que é a COP 30, porque fazem 30 anos que essa COP acontece. E aí depois ele fala da COP da Amazônia. Então a gente tem umas figurinhas aqui, que a COP da Amazônia ela é muito significativa porque é a primeira COP que também está acontecendo aqui nessa região, né, na Amazônia como um todo. Então é muito importante que os países venham discutir, né, falar sobre a justiça climática num lugar muito importante e sagrado para nós. A COP30 que está acontecendo, né, agora em novembro, nesse mês aqui de novembro, lá em Belém. Exatamente. Acompanhe os noticiários. E não podemos deixar de começar, né, com uma frase muito legal, que é: ecologia sem luta de classe é jardinagem, já dizia Chico Mendes. Grande Chico Mendes. Aqui nesse álbum de figurinhas temos o Chico Mendes, que ele foi extrativista, ele era coletor do látex, né, da seringa, e ele é natural de Chapuri, lá do Acre. E ele, né, se tornou sindicalista e ele se tornou um símbolo, né, da luta, né, para a preservação da Amazônia. Então, o Chico Mendes ali fez uma revolução naquela parte do Acre, né, já que os seringueiros, naquela época, eles estavam num sistema de análogo à escravidão. Então, as pessoas que iam trabalhar nos seringais, elas já iam devendo. Então era um sistema muito ruim, muito precário, onde as pessoas trabalhavam muito
e ganhava pouquíssimo por isso. Então, Chico Mendes começou a luta dele por ali, já que ele era um seringueiro. E aí, ele só cresceu, né? Só cresceu essa luta dele ali no Acre, onde ele mobilizava muitas pessoas, mulheres, crianças, né? Extrativistas. Então, ele se tornou sindicalista depois. E aí, né, que a gente sabe, né, para quem trabalha na Amazônia, que quando você mexe com o meio ambiente, você também mexe com pessoas que Com certeza. não gostam disso, né? Que não gostam de proteger, que quer só saber de lucrar. Então, ali, ele começou a ser ameaçado e ele sofreu várias, inúmeras ameaças. E as ameaças eram tão explícitas que ele sabia quem eram as pessoas, ele denunciou, ele falou em jornais, só que, infelizmente, a tragédia não foi evitada, né? Então, ele aí faleceu, né? Ele foi desvivido com alguns tiros, com 44 anos de idade, muito novo. Muito novo. E o legado que Chico Mendes deixou pra gente, né, foi essa luta, foi o reconhecimento dos extrativistas. Também como sindicalista, né, ele se tornou muita referência aí para os sindicatos no Brasil todo. E aí hoje a gente tem, né, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, que trabalha na proteção dessas áreas extrativistas, né? E, é claro, as reservas ali, que também é um legado de Chico Mendes. Então, gente, é muito importante a gente saber essa história, porque, assim como Chico Mendes, outros sindicalistas morreram ao longo dos anos. Chico Mendes, nosso irmão nortista, né? Exatamente. Também aqui do norte. Quem é a próxima figurinha não repetida, Fran? Então, eu trouxe aqui do outro lado uma americana, que é a irmã Dorothy Stein. Ela era uma freira, né, que viveu ali no Pará. E ela, gente, assim como o Chico Mendes, lutava ali pela preservação ambiental. Também teve essa luta contra fazendeiros que só queriam desmatar a região e prejudicar o meio ambiente de alguma forma. Então, ela atuou vários anos, né, contra o desmate, a queima naquela área ali do Pará. Infelizmente, em 2005, ela também foi desvivida, assim como o Chico Mendes, né, por uma emboscada de fazendeiros que não queria ver o progresso daquela área, né? E essa área que ela estava é uma área onde passa a Transamazônica também. Nossa. E um dos legados que a irmã Dorothy deixou foi um modelo de assentamento, né? Hoje nós temos vários modelos de assentamentos pelo país, né? O mais conhecido são os PAs, que é o projeto de assentamento, mas aí temos outros projetos, né? Que é o modelo da reforma agrária. Então temos o PAE, que é o projeto de assentamento extrativista, e esse que ela ajudou a criar é o PDS, né? Que é um projeto de desenvolvimento sustentável. Então ela foi uma das idealizadoras desse projeto. Então, basicamente, tem vários PDS no Brasil, principalmente aqui na Amazônia, que aí prevê, né, a preservação de um trecho da terra onde ali os agricultores estão trabalhando. E isso é um dos legados que Dorothy deixou pra gente. Incrível. A primeira mulher que a gente tá falando hoje, né? Sim, e ela não é brasileira, tá? Ela é americana. Mas ela foi pro Pará, né, na missão, como várias pessoas da Igreja Católica fazem, né? Estão nessas missões. E ela acabou sendo naturalizada brasileira. Que incrível! E aí, Fran, qual é a próxima figurinha? Quem mais temos hoje? Na próxima página, gente, lembrando que esses daqui no álbum são os craques do passado, né? Então, como eu falei, essa discussão sobre as questões climáticas, elas não começaram agora. E teve muita gente que, infelizmente, pagou com a vida para que muita coisa fosse implementada. Mas é importante lembrar de quem fez a história antes da gente, né? E agora a bola tá com a gente, tá na nossa mão, mas houveram histórias, sabe, antes, pra gente chegar onde a gente tá, na luta que a gente tá. Quem é a próxima, Fran? A próxima é Margarida Alves. Margarida também foi sindicalista. Ela morou no Nordeste e ela também enfrentou muitas ameaças, né, pela luta que ela vinha fazendo ali
também de proteção ambiental, também falando dos direitos das mulheres, né, do agricultor. Então, ela também foi desvivida, infelizmente. Não são histórias legais e bonitas, é o final, né, delas, mas são histórias para a gente lembrar e para a gente respeitar, né, o trabalho de todo mundo. E aí ela tem uma frase muito legal que eu vou ler aqui, ela diz assim: é melhor morrer na luta do que morrer de fome. Então, ela lutava ali também contra a fome, né, que assolava o Nordeste naquela época, e ela era uma sindicalista que enfrentou ali seus assassinos, né, que também, como outro sindicalista que era Chico Mendes, ela também foi desvivida. E um dos legados dela, que se tem até hoje, né, que é a Marcha das Margaridas. Nossa, que acontece lá em Brasília, que acontece, né, em Brasília de 4 em 4 anos. Então, através dessas marchas, algumas leis foram reconhecidas, né, como, por exemplo, o direito da mulher, né, quanto também dona da terra, não só o marido, mas também ela ser reconhecida como dona. E vários outros, né, que o movimento social sindical conseguiu também. E aí, Fran, nessa linha do tempo, agora a gente chega no presente e fala dos ativistas que ainda estão aqui com a gente, né? Pavimentando essa história. Quem que é o primeiro nome dessa lista? Então, uma das pessoas aqui nesse álbum que ainda está viva, né? Ainda bem, é a Greta, que é uma ativista ambiental sueca. Ela começou aí bem novinha, acredito que como a maioria dos ativistas hoje em dia, né? Começa aí a sua carreira na infância. E ela começou aos 15 anos, né? Quando o mundo olhou para ela, quando ela estava protestando, né? Então, até hoje ela faz esses trabalhos de ações climáticas, de redução, né? Às emissões de gás carbônico. E fala muito sobre justiça climática. Ela é uma jovem, assim, muito ativa nesse mundo. Greta que tem protagonizado aí contra o genocídio, né, na Palestina. Exato, ela está com essas missões, né, para tentar salvar, né, essas crianças que de alguma forma estão sendo totalmente prejudicadas, né, nessa guerra. Então quem paga são as crianças. Eu acho legal que a Greta, a gente conseguiu acompanhar um pouco mais, né, da trajetória dela como ativista, e era um nome que eu percebo que notou que não existe justiça climática sem justiça social, sem igualdade social, e ela vem unindo as duas lutas, né? Exato. E ela já foi também indicada 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, e também ela sempre está nas discussões da ONU, né? E nessas discussões ela traz, né, tipo assim, mais uma vez, o mundo está esperando que as novas gerações façam alguma coisa para salvar o planeta, né? Sendo que esse assunto da preservação ambiental, né, da justiça climática, já é um assunto muito antigo, mas que infelizmente acaba que as gerações vão passando para as outras, e aí a gente fica como responsável, né? Nós estamos como, neste momento, a última geração responsável, né, para que ainda pode fazer algo, que né? pode fazer algo, exatamente. Então ela tem um discurso muito forte em relação a isso. Eu acho que ela traz bem essa questão de terceirizar a responsabilidade, sabe? Eu acho que a responsabilidade é de todos nós e que a gente tem que começar a agir no agora e não no amanhã. Muito legal trazer um nome tão polêmico, mas tão forte no ativismo atualmente. Ela é amada e odiada. E aí, voltando para o Brasil, um outro ativista que eu apresento é o Ailton Krenak, gente, que ele, assim, nem todo ativismo, nem toda discussão, né, ele precisa começar ali pelo parlamento, mas ele também pode ser através da arte, da escrita, da literatura. Então, Ailton Krenak é um grande escritor, né, do povo Krenak, e ele traz muito, assim, nas suas obras, as questões ambientais. Ele fala muito sobre a nossa relação ser humano com o rio, com o planeta, com a terra. Então, um dos livros que eu mais gosto, né, dele, que ele lançou, é A Vida Não É Útil, né, que traz esse olhar, né, enquanto ser humano para a natureza. E foi bem falando de pandemia, né, a gente estava bem no meio dessa bagunça. No momento pandêmico ali, que
Muita gente começou a refletir, né, sobre seu papel na Terra, enfim, e ele traz muito essa relação natureza, pessoa, né, ele fala que ele entende que nós somos, né, parte disso, a gente não é uma parte separada, o ser humano e a natureza, nós somos integrantes da natureza, então ele é um dos nossos craques aqui desse álbum de figurinha. E aí a gente fecha com esse grande nome, Ailton Krenak. Ailton Krenak, inclusive uma indicação de leitura pra galera aí. Sim. Eu gosto muito da escrita da Ailton Krenak porque ela é fluida e não é cansativa, sabe? E A Vida Não É Útil foi um livro que me marcou muito também, porque a gente tá muito preso nisso de a gente tem que ser útil o tempo todo e esquece que a gente também é parte de um todo, né? Exatamente. E aí, galera, aqui nesse álbum de figurinhas também tem vários outros nomes importantes, né, que trabalham para conservação ou que trabalharam, né, em prol da conservação ambiental e climática. E que, né, a gente pode ir pesquisando depois outros nomes. Se vocês não conhecerem algum desses também, pesquisem sobre, busquem a história, porque é muito importante, né? Faz parte da história do Brasil, não só do Brasil, mas como a gente apresentou de outros países, né? Então, sim, tem pessoas lutando diariamente pela justiça climática, pelo meio ambiente, pelo nosso bem viver. Eu acho que acaba tocando um pouco o nosso coração de que todo mundo pode fazer sua parte, de que tá todo mundo junto nessa luta, né, contra o colapso climático que a gente tem enfrentado. Fran, muito obrigada. Esse foi o 3º episódio da Central da COP aqui na Rádio Floresta. E fiquem ligados que tem muito mais coisa para vir por aí. Eu que agradeço, gente. Então, até o próximo bloco da Central da COP. Não percam. Fiquem ligados, hein?